meu povo, o convidado do Splash Encontra de hoje tá carregado de nostalgia. Hoje eu vou entrevistar o comandante da TV pirata mais famosa do Brasil, a TV Cruz. Vocês lembram do Caju? Já sei. Então se pluga, companheiro revolucionário ultra jovem, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Splash Encontra com Diego Ramiro. É isso aí. Então, dá o play, macaco. Sabe essas mulheres que pedem, que dão um cartãozinho de agência de modelo? Olheiro. É, isso. Aí entregaram um cartãozinho pros meus pais. Diego, seja bem-vindo aqui no Splash Encontra. Bom, que nostalgia te conhecer pessoalmente. Você não mudou nada ainda. Continua a cara do Caju, gente. É só a barba, né? Mas antes da gente falar de Disney Club, de TV Cruz, queremos saber como você chegou na televisão. Pois é, uma história isso, né? Obrigado pelo convite. Enfim, tô bem feliz de estar aqui com você. A história foi muito maluca porque não era pra isso acontecer. A gente tava passeando no shopping, né? Com os meus pais. Eu falo a gente porque meu irmão também é ator, é o Henrique Ramiro. Trabalhou muito tempo também com televisão. E a gente tava passeando no shopping. E aí, sabe essas mulheres que pedem, que dão um cartãozinho de agência de modelo? Olheiro. É, isso. Aí entregaram um cartãozinho pros meus pais. Falaram, eles achei eles bem espertinhos, bonitinhos. Você não quer fazer um book fotográfico para eles fazerem publicidade, propaganda, essas coisas, trabalhar em televisão? E aí meus pais ficaram meio desconfiados, só que naquela época não tinha celular. E a máquina fotográfica de qualidade era cara, assim, né? E a gente não tinha registro fotográfico de qualidade. E meus pais falaram assim, vamos fazer isso, pelo menos a gente vai ter foto bonita dos meninos, né? E a gente foi e fez o book. E assim, e aí foi mágico o negócio, porque a gente começou fazendo os testes de propaganda. Se eu não me engano, no meu segundo teste eu já fui aprovado, meu irmão também foi aprovado, e aí a gente começou. Aí entramos nesse meio, né, artístico, pela publicidade, fazendo propaganda de diversas marcas. Então fui convidado para fazer um teste numa novela, que foi o Colégio Brasil, com a direção do Roberto Talma. E aí esse foi meu primeiro trabalho em televisão. Eu acho legal falar isso, assim, porque não foi fácil o negócio. E aí dali que eu fui convidado para fazer um teste do Cruz. A gente foi testado, se eu não me engano o registro, eram mais de 1000 meninos. Foram testados para descobrir quem seria o personagem do Caju e do Macaco. Não existia o personagem do Chiclete, que era o irmão do Caju. E aí ficou eu e o Léo na final, nessa disputa, quem seria o Caju. E eles estavam na dúvida se o Caju ia ser alguém da minha idade ou na idade do Léo. Só que os dois estavam indo tão bem nos testes que eles criaram o outro personagem, o do Guelé, o do Chiclete, pro Léo poder fazer, e aí acabaram ficando os 3 personagens no início, né? Foi o Macaco, o Caju e o Chiclete. E aí depois entrou a menina, trazendo esse olhar feminino, assim, que foi a Maluca. Então a jornada foi toda essa até chegar no Cruz. TV Cruz, em 97, surgiu com o nome de Disney Club. Isso. Não é isso? Como foi a criação do programa? Então, quem que fez a formatação dele foi o Cal Hamburger, né, que foi o mesmo criador do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, só essa referência já traz bastante, né? A Disney, ela queria testar no Brasil como que seria a recepção dos produtos Disney antes de trazer o canal. Então eles fizeram essa parceria com o SBT, né, formataram esse programa, que ele realmente foi um formato de programa revolucionário. Acho que por isso que veio também essa coisa, o nome do programa, né, Comitê Revolucionário Ultra Jovem, porque a gente saía do padrão infantil de programa, né? Imagina, crianças, adolescentes mascarados invadindo o sinal de televisão, de uma grande emissora de televisão. Eu falo brincando que a gente era o começo dos YouTubers, né? Então, Sim. quem trabalha na infância com esses personagens, que você faz uma mistura tão grande do personagem com a tua vida, que quando você chega em casa, você ainda é o teu personagem. E o processo de criação, né, do Caju? Porque você era o líder. Como que foi? Então, eu acho que foi o que eu comentei, assim, foi meio que, como eu não tinha técnica, eu trazia muita coisa do Diego, né? Só que o Caju tinha um lado que o Diego, ele empurrava a escola com a barriga, sabe assim? Eu era nota 6 e o Caju era o CDF, ele era o gênio e tal. Acho que essa era uma grande diferença entre os dois. E aí, claro, depois que o programa foi evoluindo, que eu fui entendendo a personalidade do Caju, comecei a estudar um pouco mais de interpretação, o que é criar um personagem, e fui tentando distanciar um pouquinho isso, né? Porque eu acho que esse é um grande problema de quem trabalha na infância com esses personagens, que você faz uma mistura tão grande
do personagem com a tua vida, que quando você chega em casa, você ainda é o teu personagem. Sim. E quando você chega no estúdio, você ainda é você. Então, isso que eu acho que acaba gerando várias loucuras na vida adulta, né? Você pega casos de crianças famosas na adolescência, sei lá, o Macaulay Culkin, a Britney Spears, aí chega na vida adulta, começa a ter confusões, né? Emocionais até. Então, conforme eu fui entendendo técnicas para separar um pouquinho isso, eu fui separando. Mas no começo era de qualquer jeito, eu era o Diego ali, sabe? Tinha muita energia do Diego. Eu comecei a fazer pesquisa, entender técnicas, fui fazer alguns cursos, né, junto assim, quando dava tempo. E aí eu comecei a trazer, por exemplo, elementos. A máscara que eu usava do Caju, a máscara era realmente para mim uma máscara. Então aquilo era um elemento que me separava do Diego, sabe? E eu também tinha uma pulseira, um acessório, que aquilo lá era o Juca. Então, quando eu tava de Caju, a máscara me distanciava do Diego, e quando eu tinha uma pulseira, era o Juca separado do Diego. Então, eu fui usando um pouco desses elementos mesmo, assim. E essa é uma técnica mesmo que muitos atores usam. Às vezes eles pegam um relógio, um amuleto, um óculos, e falam, ó, esse é o elemento daquele personagem. Então, a partir do momento que eu uso ele, eu sou o personagem. A partir do momento que eu tiro ele, eu volto a ser eu e volto para minha casa com a minha vida. Então foi interessante, isso me ajudou um pouquinho no processo, sabe? Aí passava, ei, tiazinha! E eu ficava me mordendo, eu falei, pô, me chama de Zorro pelo menos, né? Não de tiazinha. Então, essa máscara é icônica. É da tiazinha. Você era muito comparado com a tiazinha, Diego. Conta pra gente como era isso. E eu ficava puto da vida com isso, porque a gente às vezes ia em alguns lugares fazer reportagens e sempre tem aquele adolescente um pouco mais velho que quer sacanear, né? Aí passava, ei, tiazinha! E eu ficava me mordendo, eu falei, pô, me chama de Zorro pelo menos, né? Não de tiazinha. Então foi uma marca, a máscara marcou muito mesmo, assim. E tinha essa brincadeira da tiazinha, e eu encontrei a tiazinha uma vez no programa do Luciano Huck. Então falei, não, preciso tirar uma foto com você para eles verem que você é a tiazinha e eu sou o Caju. Quero saber se a máscara fazia ou não fazia sucesso com as meninas, Diego. Pois é, acho que fazia, né? Devia ter algum tipo de feitiço, é o tiozinho. Devia ter algum tipo de curiosidade na época com aquela máscara lá, só pode ser isso. Porque se colocaram a máscara na tiazinha para gerar o fetiche, a curiosidade... alguém devia ter com o Caju, com certeza. Assim. Eu quero saber se em algum dos relacionamentos, alguma delas falou, põe a máscara. Ainda bem que não. Por quê? Por ia que ser será? broxante, eu acho, sabe? Imagina, você tá lá, eu acho que ia ser um sinal de que aquela pessoa tava com o personagem e não com o Diego. E aí eu acho que ia rolar uma desconexão muito grande, que foi o que eu comentei, sobre aquele receio de me relacionar com pessoas que estavam com o cara da televisão ou com o Diego. Eram questionamentos que eu vivia na época. Eu acho que se ela pedisse pra fazer isso, na hora eu ia... Obrigado, toma aqui. Não ia falar, vou pedir o teu Uber, porque não ia ter Uber na época, mas, né, eu acho que ia ser muito broxante, de verdade, isso. Mesmo porque eu não tinha máscara em casa, né? Ficava no programa. Não tinha em casa, não é possível. Não tinha. Não é possível que nenhuma vez e nenhuma baladinha eu vou colocar. Você sabe por que não? Uma paquerada. Eu não tinha de propósito para fazer essa desconexão do personagem. Não pode fumar em público, não pode beber nada em público, algumas palavras não poderiam estar no roteiro, então os roteiristas brasileiros tinham toda uma lista de palavras que não podem ser usadas dentro do padrão Disney de qualidade. E tinha até algo que é interessante, no nosso contrato com a Disney, tinha que eu não poderia fumar e tomar bebida alcoólica em público. Então imagina um adolescente com, sei lá, 15, 16 anos que tá entrando em contato na época, vai tomar uma cerveja, né, com os amigos, no carnaval. E aí o segredo qual que é, que agora eu posso contar, que eu não tenho contrato. Eu era adolescente, tava no meio do carnaval, queria tomar uma cerveja, os meus amigos da turma colocavam numa latinha de Coca-Cola. E aí eu tomava com muito equilíbrio, porque senão eu ia falar, aquele cara tá tomando Coca-Cola e ficou bêbado, né? Mas assim, só pra ter a curiosidade mesmo de tomar.
Então no carnaval, às vezes, eu tomava cerveja numa latinha de refrigerante. Não pra burlar o contrato, mas é porque é isso, é uma coisa, é adolescente. Adolescente tem que fazer, desculpa falar, né? Tem que fazer cagada, né? Então, foi esse processo de adolescência comigo, assim. Eu me lembrei até de uma questão que tinha de compliance da Disney, que eles entenderam que aquilo era muito over pra época, mas assim, tinham coisas da Disney, eu não poderia falar no programa, na parte de texto, quando estavam, eu não poderia falar, sei lá, calcinha, cueca. Eu tinha que falar roupas íntimas. Então assim, tinha um exagero da Disney com relação ao posicionamento da marca, e eles entenderam que tinha que ter uma renovação, porque o programa, ele era um programa muito anarquista, né? Muito revolucionário, muito disruptivo. Então eles começaram a rever algumas questões de compliance para falar, gente, a gente precisa mudar um pouco, né? O mundo está mudando, esse programa é um outro formato, então eles começaram a rever realmente algumas coisas do que a gente poderia falar, o que a gente não poderia falar, com relação a essa imagem, né? Do personagem, do programa e da sociedade. Foi um programa que mudou muita coisa na televisão, mudou muita coisa dentro da própria Disney, e é isso, foi um programa disruptivo. A gente ia assim 2, 3 vezes para a Disney fazer programas lá. Então eu tinha o especial da Disney, especial de Natal. E aí eu me lembro que acho que na primeira ou na segunda vez que a gente foi fazer um programa na Disney, a gente transitava muito pelos bastidores dos parques. E teve uma vez que eu falei, gente, agora eu entendo por que eu não posso tomar cerveja ou fumar um cigarro. Eu não fumava, né? Mas cerveja eu tomava. Na frente do público. Porque eu vi o Pato Donald, o ator que vestia o Pato Donald do parque, só com a parte de baixo, fumando um cigarro. E eu falei, não, quebrou o Pato Donald pra mim. E aí aquilo me marcou, sabe? Deu passando ali nos bastidores, ver o ator, só com a parte de baixo do Donald, ele do lado, com a cabeça do lado, e o cara fumando. Aquilo lá desconstruiu de uma maneira que eu fui impactado e eu percebi qual que era a minha responsabilidade com relação ao personagem da Disney e o personagem Caju e Juca. Rolou algumas coisas de bastidores, assim. Ah, conta pra Mas gente. não posso falar quem. Conta pra gente. Não posso falar, não posso. Diego, você era um galã, né? Um crush pra muitas meninas. Inclusive, uma ex-Chiquititas também passou por aqui, pelo Splash Encontra, e tinha um crush enorme em você. Eu quero saber se rolou algum namorico com alguma famosa, se rolava um assédio. Como que era isso? Sim. Então, mas eu não tinha isso, eu me achava feião, sabe? Eu usava aparelho uma época, aquele cabelo espetado, óculos, era uma cara de nerdzão, né? De CDF, assim. Ah, mas acho que o comportamento. Mas talvez, dele, acho que as coisas da liderança, né? Que passava uma... Então, assim, eu juro que eu não me achava, porque eu me achava um adolescente. Né? Eu ainda vi um vídeo desses uma vez que eu fui mostrar pro Noah. Ele perguntava, né, o que as pessoas às vezes pediam, porque às vezes, assim, os fãs, até hoje, eles pedem pra tirar foto. E o Noah perguntou, eu falei, filho, deixa eu te mostrar. Aí eu coloquei um vídeo assim, eu falava, gente, eu parecia um hamster falando, uma voz de adolescente toda desafinada, assim, enfim. Eu não tinha essa sensação de galã, de verdade, assim. Mas sim, né, era adolescente, então quando tinha um momentinho ali que eu poderia curtir a adolescência, rolou algumas coisas de bastidores, assim. Ah, conta pra Mas gente. não posso falar quem. Conta pra gente. Não posso falar. Nem um nomezinho. Nada vai acontecer. Não, melhor não, tá tranquilo, era adolescência, enfim. Tiveram, sim, algumas pessoas que... Mas, assim, coisa de adolescente mesmo, Claro. Beijinho e tal, não sei o quê. Então teve isso, sim. Teve, né, algumas meninas da época, tipo, Chiquititas. Assim, eu tive um namorico muito, assim, de criança que nem entendia o que era, sabe? Tipo, teve a Rê, a gente teve lá um momento, a Renata. Não sei se eu vou poder falar, mas... Fala. Mas era uma coisa tão infantil, tão de criança. Até antes do programa, do Cruz, teve um namorico, tipo, eu e a Paloma Bernardi. Mas assim, de criança, sabe? É um carinho muito grande, assim, não era esse lado da pegação. Era um negócio de crianças que estavam juntos e precisavam entender o que é um selinho, sabe assim? Que demais. Então teve essa coisa assim, né? E até hoje tem um carinho muito grande por ela. Tem um negócio que eu não sei se eu já falei pra alguém, mas eu tinha
uma coisa assim com a Sandy. E eu encontrei ela algumas vezes e eu tinha assim um friozinho na barriga, né? Depois eu fui descobrir que era algum tipo de crush, alguma coisa assim, mas tinha alguma coisa assim. Mas hoje não E tem nunca nada. aconteceu nada? Não chegaram nem a se conhecer, conversar? A gente chegou, assim, por isso que eu acho que, né, eu tinha uma coisa, assim, eu achava a Sandy muito, ela é muito bonita, né, assim, ó, mas eu tinha uma coisa de achar a Sandy muito bonita, assim, na época. E aí eu fui no programa dela na época, a gente encontrava em Teleton, encontrava em essas coisas, e eu percebia não uma mudança em mim, assim, mas eu olhava... Um friozinho na barriga. Mas hoje, assim, hoje não tem mais nada disso, mas teve sim, talvez um mini crush ali com isso. Não, eu ganhava super bem na época. Ganhava muito bem, assim, para um adolescente. Bom, você falou dos dólares lá na Disney. Agora eu quero saber do SBT. Como que era essa remuneração? Era bom? A gente sempre faz essa pergunta aqui, que é a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Não, eu ganhava Diego. super bem na época. Ganhava muito bem, assim, para um adolescente. Sei lá, se eu fizer, acho que um controle de inflação e juros compostos e adaptação, assim, hoje seria um salário, com certeza, acima de 60, 70 mil reais por mês, assim. Imagina um adolescente ganhando isso. Acho, tá? Não sei, tô fazendo uma conta meio rápida, assim. Mas sim, eu comecei ganhando baixo, o programa foi aumentando, foi criando cada vez mais fama e aí e vai tendo aumento. Teve um momento ali que o programa ele meio que ele ia ser encerrado, eles encerraram o contrato com a gente em dezembro e em janeiro contrataram de novo. Só que nesse período de 30 dias, deu mais ou menos, eu tive uma proposta da Record. E aí eles tiveram que cobrir essa proposta para eu ficar no programa. Então foi um momento que eu dei um salto de salário, assim. Então, sim, assim, ajudou a mudar a estrutura da minha vida com a minha família. Eu saí de lá com dinheiro guardado, tinha um apartamento aqui em São Paulo, isso com 17 anos. Então, assim, é que hoje o dinheiro é outro. Eu acho que se eu tivesse o que eu tive na época, agora, nossa, assim, o dinheiro que eu teria feito também seria absurdamente grande. De verdade. E podia fazer comercial, também era liberado? Não podia. A gente tinha, por isso talvez também que eles tinham que pagar um salário bom, porque chovia de proposta na época, né? Outros atores podiam fazer, mas por ser Disney, não. Então deu pra mudar de vida? Sim, com certeza, assim, hoje eu tenho um outro estilo de vida. O programa me ajudou, assim, construir muito depois sozinho, muito mesmo. Mas o programa me deu uma boa estabilizada, assim, teve uma mudança, assim, de padrão, né? E a minha empresária forçava, assim, falava, tipo, você precisa ir lá na festa, você precisa tirar foto com fulano, você precisa falar com o diretor. E aquilo era, sabe, me dava um nó no estômago, assim. O pós, eu acho que a parte dos meus pais não teve muito, assim, sabe? Tipo, você precisa voltar pra televisão. Nunca teve isso. Foi uma decisão minha de falar, não, eu vejo que eu não me conecto mais com o que está acontecendo, então eu preciso escrever a minha história, e eu fiz essa virada de chave, né? Na minha adolescência para a vida adulta mesmo, assim, porque eu estava na Globo na época, morando no Rio de Janeiro, e a minha empresária forçava, assim, falava, tipo, você precisa ir lá na festa, você precisa tirar foto com fulano, você precisa falar com o diretor. E aquilo era, sabe, me dava um nó no estômago, assim. Eu falava, nossa, mas eu estudei tanto, eu tenho um trabalho tão legal e ter que ficar passando por isso, né? Então eu saí do lado de frente das câmeras e fui pro lado de trás, assim, né? Do artístico, assim. Então foi uma decisão minha isso, assim, sabe? E nunca tive uma cobrança dos meus pais de tentar se manter naquilo, nem por questões financeiras e nem por questões de fama, assim. Eu falei, não quero mais ser ator, não é esse ambiente que eu quero. Existia, assim, festas, drogas, essas coisas. Eu falei, não, cara, não é isso que eu quero, sabe? Estudei tanto, não tô afim. E aí eu resolvi mudar. E aí eu falei, eu vou começar a empreender. Aí foi quando eu vendi o meu carro e comprei o direito de um musical da Broadway e montei a minha empresa, a minha produtora, e comecei produzindo, sendo produtor executivo. Depois eu passei a dirigir, porque eu tinha formação na área, né? Me formei em rádio e televisão, fiz direção de ator, fiz direção de cinema. Atuava também um pouco já com isso. Trabalhei no Fashion TV, sendo diretor de conteúdo, e aí resolvi montar o meu próprio negócio. Então, de lá pra cá, eu comecei a empreender e virei empresário, né? Então,
parei de trabalhar para os outros e comecei a sofrer. Eu, comigo, Diego, eu estou muito bem. E estou agora tentando trazer isso para o meu entorno e tentando fazer um movimento, porque eu acho que eu aprendi muito. E eu acho que esse aprendizado que eu tive, talvez eu possa dividir. Talvez pessoas passaram pelo que eu passei, de alguma maneira, não seja com televisão, seja questões profissionais, né, na carreira, não relacionada à fama, mas às vezes de estar num alto, estar num baixo, sobre valores da vida, quanto custa o teu tempo, né, aonde você está trocando ele, você está trocando ele para ganhar um dinheiro para adquirir o quê? E é isso que você está adquirindo, o que te traz realmente de suprir um vazio teu. Então eu tô nesse processo, assim, e para mim eu tô achando o máximo. Você está numa jornada de autoconhecimento aí há anos, né? Conta pra gente um pouquinho, o Well Pass, é isso? É, assim, a Well Pass, na verdade, eu criei essa conta no Instagram porque eu quero fazer um trabalho muito forte nisso. Então, eu sempre tive a produtora que trabalha com eventos, né, mais comerciais, e trabalhava com os musicais da Broadway no Brasil, produtos internacionais. E eu tô num momento de transição, não de carreira, mas de reformatação mesmo. Então a Well Pass, ela provavelmente seja esse hub de ideias, onde eu vou ter alguns braços, né? Então eu vou continuar fazendo entretenimento, mas eu quero fazer entretenimento e conteúdos ou culturais ou sociais, relacionados ao bem-estar, à evolução humana, né, essa busca. Eu tô agora com um braço de uma patente, eu entrei com uma patente de um método que eu acabei desenvolvendo comigo, que eu vi que funcionou muito bem. E aí esse método eu tô patenteando para a gente começar a fazer pesquisa e desenvolvimento dentro desse método, onde esse método ele traz um pouco dessa jornada inteira, desde uma terapia conversacional até crioterapia, né, que é um banho no gelo, o porquê desse banho no gelo, as técnicas de respiração, para que ter essa técnica de respiração, programação neurolinguística. Então eu mesmo desenvolvi um áudio, editei um áudio que tem tecnologia nele para você fazer a ressignificação de emoção, ressignificação cerebral. Eu faço a utilização e estudo psicodélicos há 3 anos, então eu acho que existe uma cura muito grande daqui para frente. Você vê já os Estados Unidos, como está avançando esses estudos. O Brasil, a gente tem elementos da natureza muito importantes e existem medicinas ali que vão ser muito interessantes para a sociedade e eu acho que elas podem ser mais bem exploradas mesmo. Diego, e fala pra galera como te encontra nas redes sociais. Pois é, assim, ó, é Diego Ramiro, @Diego Ramiro do Instagram, acho que é o único canal que vai ter ali contato comigo mesmo, mas eu não sou um cara de postar muito. Por enquanto, talvez, né? Por enquanto. Eu sei que eu preciso começar a fazer esse trabalho, eu sempre falo que vou fazer, mas eu sei que vai ter um momento certo, assim, eu preciso estar muito bem estruturado com essa minha nova frente para começar a fazer essa divulgação, mas é só seguir ali, @Diego Ramiro, de vez em quando pode dar oi, eu sou um cara que às vezes tem fã que mandam fotos antigas, eu sempre tento ver ali e respondo. Então eu consigo interagir de verdade lá, tá? Não é nenhum robô, não é nenhum assessor, né? Às vezes tem uma pessoa que me dá um apoio quando eu tô em uma outra produção e eu preciso cuidar, mas pode me dar um oi lá no Instagram que eu respondo. Diego, foi um prazer ter você aqui em Splash Encontra. A gente começou de maneira nostálgica. Vamos terminar de maneira nostálgica, por favor? Vamos. Vamos lá? Cruze. Tchau. Wow.